Hoje eu estou recebendo o Thiago Avelino, que é CTO da Boozer. É um prazer ter você aqui, Thiago. Pode contar um pouquinho sobre você aí, para a galera te conhecer um pouquinho melhor? Tá, vou tentar. Bom, já fui empreendedor, digo que ainda sou há muito tempo, aí desde 2011, alguma coisa desse tipo. Já passei por diversos projetos open source, tive como estratégia das minhas empresas open source porque eu gostava, e hoje sou CTO da Boozer. Muito, muito massa. Tem quanto tempo isso, mais ou menos? Tem alguns meses, né? Que eu estou na Boozer, no Isso. total é 7 meses, eu sou CTO há 5 meses. Ah, legal, legal. Pô, muito massa. Prazer ter você aqui de novo. E também eu tô aqui com o Tony Lâmpada, né? Hoje é Principal Engineer na Boozer, já foi CTO na Boozer também. É um prazer ter você aqui, Tony. Queria te pedir para você contar um pouquinho sobre você também, para a galera te conhecer um pouco. Boa. Bom, eu sou engenheiro de computação, sou um programadorzão aí, trabalhando no mercado, ajudando a construir sistemas, basicamente sistema para a internet, aí há 20 anos. Estou na Boozer desde o começo, né? Sou o primeiro cara que o CEO contratou para ajudar a construir ali o alicerce tecnológico, em cima do qual muita coisa ainda está funcionando hoje, né? E aí, assim, por ter começado, né? Fui o CTO da Boozer por 4 anos e uns quebrados. E à medida que a empresa foi crescendo, né, o trabalho de CTO ele vai ficando mais complexo, vai se afastando do técnico e olhando mais para a gestão, para a estratégia. E isso eu comecei a sentir que não combinava tanto com o meu perfil, né? Eu comecei a ficar um pouco inquieto e não, eu quero voltar para a tecnologia, né? E aí dei a sorte, né, de esbarrar aí no Avelino, que é melhor do que eu para essa posição, né? Ele entrou sem essa pretensão de virar CTO, né? Mas a gente foi chavecando, né? E aí a gente conseguiu fazer essa transição e está sendo ótimo para a empresa, está sendo ótimo para mim. Eu estou mais perto da parte técnica hoje, não tão perto ainda quanto eu gostaria, mas estou me aproximando. Também estou ajudando a empresa com as iniciativas de educação que a gente tem, que são coisas muito bacanas e que uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida são as iniciativas de educação que tem dentro da Boozer. E é isso aí, estamos juntos, temos muito para trabalhar junto ainda pela frente. Boa. Inclusive, caso né, você tenha um link depois, Tony, passa para poder botar na descrição aqui do podcast, pessoal conhecer, né, o que a Boozer tem feito aí em relação à educação. Bem massa, cara, esse trabalho. Mas, enfim, sem mais delongas aqui, vamos entrar no nosso papo aqui de hoje, né, sobre o assunto de hoje, que vai ser sobre estratégia e tecnologia. Daí, a primeira pergunta que eu queria lançar aqui no ar, né, como que a gente consegue criar uma estratégia de tecnologia? Né? O que é preciso levar em consideração para a gente criar uma estratégia ali para a empresa? Tá, eu posso tentar começar, né? Eu acho que quando a gente começa uma empresa, né? Puta, eu tô começando uma empresa que é eu empresa, ou o CEO mais eu como CTO, né? A estratégia geralmente é o que eu sei. Então, puta, senta aqui, vamos escrever código. Geralmente é o que eu sei. Pode ser que eu olhe pro que vem aí, né? Puta, o problema que eu tenho que resolver e tento buscar a melhor tecnologia. Mas geralmente eu comecei com o que eu sei. Aí com o passar do tempo pode ser que o que eu sei não é mais o momento da empresa, né? A empresa precisa de alguma coisa a mais. Até mesmo olhando para o meu passado, né? Fui fundador de uma empresa de inteligência artificial. E aí a gente começou com Python, né? Com o passar do tempo, Python começou a não ser a melhor ferramenta para algumas coisas. E a estratégia foi buscar a melhor tecnologia para aquele momento, com o objetivo de melhorar a performance do algoritmo que estava rodando. Então, eu acho que a estratégia para uma empresa muda com o passar do tempo, né? Pode ser que eu queira escalar meu software, pode ser que eu queira escalar pessoas, então aí dependendo do momento eu vou mudando a estratégia conforme o barco vai andando, né? Legal. Cara, concordo aí com o que o Avelino falou, né? Olhando lá para trás, né, lá no começo, assim, algumas decisões de tecnologia que eu tomei de usar Python, de usar Vue.js, né, encaixa nessa categoria, né, que era o que eu sabia,
né? Tinha outras coisas também que eu olhava e falava, putz, isso aqui é um critério bacana, né? Que tipo, olha, são tecnologias que a gente percebe que as pessoas se apaixonam por elas de maneira fácil, são tecnologias que têm googleabilidade, né? Ou seja, por ter uma comunidade grande, né? Você quer que a pessoa esbarre numa mensagem de erro, joga no Google, o primeiro resultado é o Stack Overflow, ele pula a pergunta, vai direto para a resposta, já tem a informação que você quer, né? Então, fazer uma escolha de tecnologia que tem esse tipo de que atenda esse tipo de critério ajuda, né? Isso que o Avelino falou também, que o que serve para o começo não necessariamente serve lá na frente, né? A gente está vivendo isso, né? A gente começou com um monolito, né? A gente tinha uma receita, né? De arquitetura já pronta, né? Inclusive, uma das coisas de educação tem lá o curso Déjà Vu, né? Que é de Django e Vue, né? Que é uma receita de arquitetura pronta que eu só instanciei lá e comecei o sistema, virou um monolito, né? E funcionou lindamente. O monolito, ó, bateu um bolão por um tempo, né? Até 2 anos, 2 anos e meio, porque aí quando você tem uma equipe maior mexendo no monolito, aí aquele monolito passa a ser um gargalo, e aí, opa, agora eu vou ter que aprender coisas novas sobre como mexer na arquitetura desse software para eu poder escalar as pessoas, né? Ao mudar a arquitetura do software, você acaba tendo que mudar a arquitetura de como os times se organizam, né? E aí você tem que ir evoluindo aí de acordo com a necessidade, com o crescimento da empresa. Uhum. Eu queria até aproveitar esse ponto que você mencionou, Tony, para entender aí na Boozer, porque assim, no começo é natural, né, que a gente comece ali na empresa com uma tecnologia que a gente conhece e tal, vocês chegaram a comentar isso, mas em algum momento vocês perceberam que, putz, eu acho que está na hora de mudar. Então, eu acho que você até passou por essa fase aí bem forte, né, Tony? Imagino que ali em algum momento. Daí a questão é, o que acontece ali para você perceber que tá na hora de virar a chave, assim? Tem algum ponto ali que é mais claro, assim, que você, agora não dá mais para segurar isso aqui, eu vou ter que dar um jeito de organizar as coisas aqui de outro jeito, seja mudar a arquitetura, seja criar equipes diferentes para conseguir continuar escalando o software, continuar escalando aqui as soluções que a gente cria. Tem algum ponto, assim, que é mais claro? Bom, eu acho que não existe bala de prata, né? Eu posso citar alguns exemplos de alguns casos, né? Então, acredito que dentro da Boozer, né, o Tony comentou do monolito, e só dando um passo atrás, eu sou um cara muito apaixonado por monolito. E eu gosto muito desse cara. Eu por quê? Ah, você gosta de mexer em software legado? Não, eu não gosto. Mas geralmente o monolito, ele está dando dinheiro, porque senão a gente já teria matado esse negócio. E dado que ele está dando dinheiro, ele consegue nos financiar para brincar com coisas diferentes. Que seja microserviço, serverless ou a palavra da moda que for, né? Mas eu acho que a chave é o que mais está doendo. Um exemplo na Boozer é como que eu escalo o meu time? E nem escala software. Software a gente passa o cartão lá na AWS, no Cloud Provider, e ele vai escalar. Ah, vai ficar caro. Aí começa a doer algum ponto, né? Então ficou caro, vamos quebrar isso daqui em coisas menores. Mas no caso Boozer específico foi como que eu escalo o time? Eu preciso ter times que olhem para a jornada do meu cliente final, né? Quem está comprando passagem de ônibus, e aí eu tenho que quebrar, né? Num time de aquisição, num time de conversão, num pós-venda e outros times aí, né? Então, quando isso de dividir em times começou a doer, pera lá, que pode ser que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? E aí eu trago como exemplo a primeira semana que eu cheguei na Boozer, né? Eu entrei na Boozer como arquiteto de software, e aí eu comecei a olhar o que tinha lá, né? Eu criei uma branch nova e comecei a escrever um código ali, né? Para corrigir, para subir meu ambiente, né? E aí eu olhava lá na branch principal, aquilo não parava de evoluir. E eu olhava para o meu branch e eu falei, nossa, quando eu tiver que fazer merge, isso vai dar muito trabalho, cara. Porque eu não conheço o software e a galera tá trabalhando, mandando código lá, fazendo deploy, e meu branch ficando desatualizado. Aí começou a me gerar uma puta de uma ansiedade, porque eu teria muito trabalho de fazer merge de uma coisa que eu não conheço. Então, olhando para isso, pode ser que seja uma trigger para falar, tem alguma coisa de errado aqui. Não necessariamente eu tenho que matar o monolito, mas eu preciso organizar como que está a estrutura do meu software, né?
Então, eu acho que não existe uma trigger só, tá? Citei 2 exemplos, que é escalar pessoas, né, e alguma coisa no software incomodar, ou escalar software, que aí eu começo a quebrar em serviços e o custo doeu, vamos quebrar em serviços menores para tentar reduzir esse custo. Complementando, né? Então, outros triggers que, assim, olhando para trás, né? Eu lembro que a gente esbarrou, por exemplo, às vezes o tempo de build, né? Você tem um time que está, eu estou começando aqui uma feature nova, né? Como se fosse um produto novo dentro do produto que eu já tenho, né? E aí eu estou criando aqui um conjunto de funcionalidades, um conjunto de serviços que toca num pedaço do banco diferente, né? E aí cada commit que eu faço eu tenho que esperar 10 minutos de build. Por quê? Porque eu estou dentro do monolito, né? Então é o tipo de cheiro que você pega e olha e fala: se esse cara consegue trabalhar dentro de um back-end separado, o ciclo de feedback dele já fica mais rápido, né? Ou então, quando começa a acontecer muito assim uma alteração feita por um time, afetar o trabalho de outro time sem que essas pessoas pudessem ter previsto que isso ia acontecer, né? Você está vendo, opa, tem um acoplamento aqui. Então isso começa a te fazer olhar, por exemplo, para a questão de quebrar o monolito usando assim nas capacidades existentes do sistema, ou de já começar novas capacidades fora do monolito também, né? E o que a gente fez na Busa? Um pouco de cada. Tem o sistema de gerenciamento de incidentes, né? Ele já nasceu separado, né? O aplicativo do motorista estava dentro o back-end do motorista estava dentro do monolito, a gente arrancou para fora, né? E agora a turma que mexe com o aplicativo do motorista tem um back-end separado para mexer um tempo de build mais baixo, ele se integra com o monolito ainda. Então tem esse tipo de trigger. Outro tipo de trigger é, por exemplo, performance, né? Que é mais raro isso, né? Dificilmente você precisa separar as coisas e por uma questão de software, né? Mais por uma questão de pessoas mesmo, né? Mas, por exemplo, a busca do site, a gente precisa que seja muito rápida por uma questão de SEO, que isso ajuda a vender mais, né? Então a gente o nosso back-end ele é feito com Django, mas o microserviço que faz a busca é feito com Fast API, né? Então a gente tomou a decisão de desviar um pouquinho do nosso padrão histórico, que é usar Django, né? Mas não desvia tanto porque continua sendo Python, né? Mas tem uma justificativa legítima para isso, né? Não, o Fast API vai te permitir implementar isso aqui, vai te permitir ganhar uns 20 milissegundos aqui, que para esse caso aqui faz diferença, né? Então, beleza, não precisa ser super conservador na escolha das tecnologias, né? Dá para você ter espaço para inovação puxada pela necessidade do negócio. Eu queria até voltar nessa questão aí de mais de equipe e tal, já, mas eu queria fazer alguns comentários aqui, né? Primeiro que a partir de um certo ponto, assim, é muito claro que a gente tem que fazer as coisas separadas. Então, por exemplo, quando a gente já teve a dor, a gente está começando a pensar em quebrar o back-end, enfim, o monolito que a gente tem ali, né? Não o back-end, mas o monolito, é natural que tudo que for novo a gente já tenta criar separado ali, serviços separados, bonitinho, pelo menos de uma forma que já esteja em linha com o que a gente está buscando, né? Então, nesse momento é mais fácil. Talvez o difícil ali seja quebrar o monolito para a gente conseguir, enfim, quebrar banco de dados, quebrar, enfim, como as aplicações rodam, por aí vai. Então, essa parte mais complexa ali. E é um negócio que eu queria levantar aqui, que eu já vi acontecendo numa equipe, eu acho que é um risco também que a gente corre, da gente tentar separar, mas a gente só fingir que separa, a gente não separa de verdade. Então, por exemplo, teve uma equipe que eu trabalhei, na verdade uma empresa que eu trabalhei, onde a gente tinha um código que claramente aquele código, assim, era um código que várias equipes mexiam. Aí o que o pessoal fez? O pessoal quebrou esse código em vários outros repositórios, só que para fazer deploy a gente precisava gerar um patch da mudança que a gente fez, jogar no repositório principal, que tinha tudo junto, para poder fazer o deploy. Então, quer dizer, foi uma separação ali bem mais ou menos, não teve separação, né? Então a gente queria seguir no caminho, mas a gente, na verdade, não seguiu. Então é um risco aí que existe, que a gente deve tentar evitar aí, enfim, em algum grau. Pelo menos foi um aprendizado que eu tive com esse cenário. Eu acho que é muito comum errar nisso, né? Na empresa lá que eu fundei em 2015,
Eu chamava isso de microlito, né? Eu quebrei vários microserviços, só que no final todo mundo conectava no mesmo lugar. Então, para mim se tornou um microlito, né? E aí, conforme a gente vai errando, a gente vai aprendendo. Da próxima vez, pode ser que eu não erre desse jeito. Eu vou errar em outras coisas, mas nesse não. Pelo menos vou tentar evitar, né? Também chamado de monolito distribuído, né? Boa, aí tem um banco de dados centralizado, tem algumas. Às vezes até a aplicação inteira ela roda centralizada, mas só os repositórios são separados. Mas enfim, acontece. Um outro ponto que eu queria entender de vocês, assim, entrando mais no âmbito aqui de equipe, vamos dizer assim, até que ponto faz sentido, quando a gente pensa numa estratégia mais alto nível da empresa, a gente entrar em detalhes de linguagem, de framework, de abordagem ali que a gente vai seguir, tipo um DDD, alguma coisa assim, e até que ponto faz sentido deixar isso a cargo das equipes decidirem. Então, até onde a gente vai ali quando a gente define uma estratégia? Tá, eu vou tentar responder aí. Bom, a estratégia que eu tenho é ter pessoas que conseguem definir isso melhor que eu. E aí, dentro da Boozer, a gente tem os Principal Engineer, Tony é um deles, e provavelmente vai conseguir decidir isso muito melhor que eu. E eu tenho que confiar na decisão dele, né? Lógico, vou questionar algumas coisas para entender, mas as pessoas, né, o Tony e o Yuri, no caso, conseguem definir isso muito melhor que eu, e eles conseguem garantir que isso está funcionando, né? Hoje, numa posição executiva, eu não consigo estar ali no dia a dia. Gostaria? Pode ser que sim, né? Eu gosto de programar, mas eu não consigo estar ali no dia a dia. Então, tem que ter pessoas que conseguem tomar decisões melhor que eu e eu confiar nessas pessoas, né? Bom, jogou a batata quente para mim, né? Bom, a resposta é assim, eu estou descobrindo a resposta, no fim das contas, né? Porque a gente, ao mesmo tempo, a gente quer dar autonomia para as pessoas, né? Mas a gente também sabe que uma certa padronização na maneira do trabalho assim, traz economia de escala, né? Então, se você tem times que usam tecnologias parecidas, a hora que você tem uma dor de barriga, que você precisa priorizar mais o produto de um, você consegue pegar e falar para a turma do outro time e falar, ajuda aquele lá, né? A gente está passando por isso agora, né? Se você tem times usando um processo de desenvolvimento um pouco mais parecido, você consegue acompanhar o andamento das coisas de um jeito mais uniforme, né? Por outro lado, se você chega para o team lead e fala, olha, vamos usar sprint aqui, tá todo mundo usando sprint aqui dentro da sua tribo, né? E você aí tá com o seu kanbanzinho. E o cara te fala, olha, tá bom, mas meu kanbanzinho tá funcionando, né? Tá aqui, ó, as entregas, né? Eu acho que se a gente for usar sprint, for ter 2, 3 cerimônias a mais, vai me atrasar, né? Então, a gente precisa ouvir, né? A gente precisa ouvir, precisa, assim, se for para mudar alguma coisa, tem que ser muito mais pelo convencimento do que pela autoridade, né? Tem que dar espaço para a pessoa exercer a autonomia dela e botar o pau na mesa e fazer as apostas que ela acredita. Porque mesmo que a pessoa não faça o que você quer, mas se ela não acredita naquilo que você quer, você vai se ferrar, porque não vai dar certo. Então é melhor apostar na ideia dele, né? Só que você precisa ir gerenciando isso caso a caso, né? Dependendo do contexto, né? Por exemplo, não, eu vou fazer aqui um back-end novo aqui em Elixir, porque é a modinha do momento aqui, né? Eu falo, não, véio, aí você vai me quebrar as pernas, porque ninguém vai conseguir dar manutenção nesse negócio. Você vai criar uma dependência de você aí. Isso não é bom para a empresa, né? Então, é negociando no dia a dia, né?
com atenção, com respeito, com um desejo realmente genuíno de dar autonomia para as pessoas e negociando essa autonomia todo dia. Um outro ponto, né? Eu sou matemático, né, por formação, então Lisp, dialeto Lisp é uma coisa natural para mim. Eu olho para notação polonesa e, porra, se soa natural para mim. E aí, eu chego numa empresa que gosta de Python, mas eu chego numa empresa que usa Python. O que adianta eu empurrar Clojure para todo mundo que aquilo é melhor? Sendo que não temos maturidade nessa tecnologia, né? Não temos pessoas com maturidade que conheça essa tecnologia para usar. Então não adianta eu empurrar goela abaixo o que eu acho que é melhor para a empresa, sem conhecer o potencial das pessoas, né? Sem conhecer as pessoas, o que elas gostam, o que elas dominam, né? E um outro ponto é a senioridade do time. Tudo bem, pode ser que a gente tenha uma empresa com baixa senioridade e Python está atendendo bem. Se eu trazer um Fast API, mesmo sendo Python, pode ser que não seja tão bom para o time, porque a senioridade é baixa. E eles não vão conseguir entregar um bom software naquilo. Então, se a senioridade começa a ser mais alta, acho que fica mais fácil de colocar outras tecnologias. Mas, geralmente, eu tento colocar alguns limites, né? Vamos usar uma outra linguagem de programação? Até vamos, mas não é só uma pessoa que tem que saber. É alguns times que têm que conhecer essa linguagem para ficar mais fácil compartilhar o conhecimento entre elas. Vamos usar Rust, porque Rust resolve 100% desse problema que a gente quer resolver. Provavelmente essa afirmação está muito errada, né? Tem outras tecnologias que devem resolver também. Mas, se Rust resolve, o primeiro trabalho é vamos ensinar Rust para outras pessoas. E aí depois a gente começa a usar esse negócio. Sim, sim. E que assim, impor alguma coisa, realmente, se a gente impor, a gente está correndo um risco relativamente alto ali, né? De algo, especialmente se for alguma coisa que as pessoas não conhecem, né? Então, se for mudar, essa dificuldade de mudança, esse tempo de migração, né, tempo de aprendizado ali, ele tem que ser levado em consideração na própria estratégia. Então a gente, beleza, eu sei que as pessoas vão ter dificuldade, então tem que criar um plano aqui de aprendizado, tem que acompanhar, tem que ver se até que ponto a gente vai levar isso, se está funcionando, se não está, para a gente decidir se, no fim das contas, vai mudar ou não, né? Mas só decidir mudar uma tecnologia, me parece um negócio um pouco arriscado, vamos dizer assim, né? Teve até uma vez, numa empresa que eu trabalhei, onde a gente colocou um desenvolvedor bem sênior, assim, para resolver um problema. E ele resolveu o problema sozinho, né? Daí, beleza, ele resolveu lá, enfim, criou o código, ninguém revisou nada, ele fez sozinho, vida que segue. Aí um dia a gente teve que dar manutenção. Daí a gente descobriu que o código estava numa linguagem que ninguém na equipe conhecia. E como ele não era lá tão importante assim, esse código, naquele momento da empresa, a gente decidiu simplesmente parar de dar manutenção. A gente, esse código aqui, esquece, a gente não vai dar mais manutenção nessa solução aqui que foi feita, e é isso, vida que segue. Então, quer dizer, aquilo que o desenvolvedor criou foi totalmente jogado no lixo, porque ele usou uma linguagem que ninguém ali conhecia, sendo que dava para usar a linguagem que a gente já usava nessa empresa, né, para resolver aquele problema. Mas ele decidiu usar porque era uma melhor linguagem para resolver aquilo e tal. Mas dá para ver que estrategicamente não foi uma decisão muito acertada ali. Então é um negócio que a gente tem que levar em consideração também isso. Vou até puxar outro ponto aqui, que eu acho que vale a pena comentar também nesse cenário, que é quando a gente está pensando ali talvez em usar, enfim, uma tecnologia diferente, vamos imaginar que realmente tem uma tecnologia que é muito melhor do que a tecnologia que a gente usa naquele contexto ali, né, de equipe e tal. Nesse caso, na minha visão, assim, vale a pena usar um negócio chamado, em primeiro lugar, um negócio chamado RFC, né? Que é o Request for Comments, que é um documento que é criado ali para detalhar como que aquela equipe imagina, enfim, pensa em resolver aquele problema, que aí pelo menos dá espaço para outras pessoas olharem para aquilo, opinarem em cima daquilo para, se realmente for mudar, então beleza, tá todo mundo de acordo que esse é o caminho e que no próprio documento deveria ter até um processo ali de migração, como é que as pessoas vão aprender sobre aquilo e tal, para levar em consideração. Então, RFCs aí são uma ferramenta também interessante num cenário desse. Internamente dentro da Buzer, né, a gente não usa o nome RFC, mas a gente tem o hábito aí de escrever um documento, né? E aí dentro desse documento qual o problema que a gente quer resolver, como a gente quer e, alguns comentários adicionais ali. E aí a gente abre para a galera fazer comentários, né? Comenta aí o que você acha, coloca o dedo aqui e fala, isso aqui tá tudo errado, não faz sentido.
E esses tempos atrás, né, eu esbarrei com um problema que eu teria que resolver, olhando para o time de dados, e aí fui lá, entendi o problema, aí sentei e escrevi, né? E aí eu tenho o hábito de sentar, eu gosto de escrever, né? Então sento, escrevo muito, compartilho esse documento com um monte de gente, fecho e vou fazer outra coisa. Para quê? Para daqui a alguns dias eu voltar para aquele documento e falar, beleza, agora eu vou ler com a cabeça limpa, entender se faz sentido. E aí quando eu sentei para ler, o que eu tinha escrito não fazia sentido algum. E aí foi um momento de, beleza, deixa eu jogar isso fora, sentar, jogar fora, entre aspas, né? Deixa esse negócio de lado, deixa eu sentar e escrever como eu resolveria esse problema. E aí esse novo documento fazia muito mais sentido e eu comecei esse documento falando. Eu escrevi esse outro documento, não faz sentido algum, está muito errado e essa é a proposta de resolver o problema. E esse documento foi para outros executivos, né, outros C-level, e agora está começando a descer para o time. Então, não é porque eu estou numa posição de CTO que eu não erro. Eu acho que eu erro muito mais que todo mundo. E o meu erro eu tento mostrar para todo mundo. Eu falo, ó, eu cheguei disso daqui para isso. E agora faz muito mais sentido. Se você olhar por trás, né, o que eu estou fazendo é uma RFC. Mas eu só não estou usando esse nome de RFC. Esse papo aí de usar esse processo, né, o processo da RFC, é algo que tem surgido, né, dentro do time, entre as lideranças de tecnologia, para a gente usar mais esse tipo de processo, porque naturalmente a gente está sentindo falta de se comunicar mais e melhor dessa forma, com documento, com comentário, com revisão, né? E acho que está todo mundo no momento que a gente enxerga que a gente precisa amadurecer nesse tipo de processo, e porque a gente vem de um contexto em que a gente trabalhava mais presencial e trabalhava com menos gente em cima dos problemas. E agora a gente está mais remoto, mais distribuído, com mais times e tendo que envolver mais gente. E aí os processos e ferramentas de comunicação e gestão que a gente tinha lá atrás, né, não funcionam tão bem para o contexto atual, e a gente está enxergando isso e opa, vamos mudar, né? Vamos mexendo aqui aos poucos. Então esse papo aí sobre o processo de RFC é um papo que está quente no momento, né, tá rolando dentro da empresa, e é muito bacana e faz todo sentido. Tenho a impressão de que toda empresa que está nessa fase de crescimento, especialmente startups ali, que começaram há pouco tempo, né, e estão começando a crescer a equipe, naturalmente, em algum momento vão ter que conversar sobre documentação, que é uma forma de escalar o trabalho que é feito na empresa. Então, esse assunto vai aparecer em algum momento. Assim. E até mesmo dessa cultura que a gente tinha, né, do presencial pro, entre aspas, híbrido, né, que eu acho que é mais difícil do que o remoto, né. A Boozer, por padrão, ela já é distribuída, né? A gente tem escritório em São José, São Paulo e BH. Então, eu não tenho como ter um time todo em um lugar só. Geralmente, esse time está distribuído, né? E quando eu entrei na Boozer, para mim foi uma dor, né? Porque eu trabalho remoto desde 2008, faz muitos anos. E eu sair de casa, para mim, é um desconforto, sabe? Quebra minha rotina. E aí, como que eu faço a Boozer se tornar uma empresa que consegue se comunicar melhor, assertivamente distribuída? Porque o papo do café é muito bom, né? Eu e o Tony tá lá no escritório, a gente vai tomar café, se esbarra lá, eu compartilho um problema que eu tô, ele compartilha um problema que ele tá, vamos resolver. A gente dá a mão ali, senta e vai resolver. Quando a gente está remoto ou distribuído, o papo do café tem que rolar. A diferença é quando a gente volta para nossa mesa. Porque, dado que eu tenho pessoas em outros lugares, eu não consigo virar para o lado e falar, fulano, eu e o Tony estavam conversando e a gente decidimos tal coisa. A gente tem que voltar, sentar lá na ferramenta que a gente usa de comunicação, criar uma threadzinha falando, eu e o Tony estavam lá conversando sobre tal coisa, a gente está pensando em resolver o problema de tal forma. E abre para a galera comentar. Vai ter algumas pessoas que vai levar para outros caminhos, né? Isso é natural. Falar, poderia colocar mais essa feature. E aí é o momento da liderança falar, não, a gente vai começar assim. Depois a gente vai colocando mais features. E o porquê fazer
essa forma de comunicação, né? Porque quem está remoto, quando chega, ele está motivado. E aí ele vai ficar correndo atrás da informação. Só que vai chegar um ponto que ele vai cansar de correr atrás da informação. E aí ele vai ligar o foda-se e vai falar, pô, eu não vou mais correr atrás. E aí ele começa a se desmotivar. Então, para a gente manter as pessoas engajadas, indiferente da localidade dela, é compartilhar o máximo de informação que traga ela de volta para o contexto. Lógico, vamos tomar cuidado para não fludar os canais, né? Mandar muita mensagem. E aí alguém mutar o canal. Mas é importante trazer as pessoas que estão fora do escritório para dentro do assunto também, né? Sim, sim. Eu lembro até numa época que eu trabalhei numa empresa, na época não tinha essa coisa de trabalhar remoto, né? De vez em quando as pessoas trabalhavam de casa ali e tal, em uma situação ou outra, mas a cultura era... Na Daily, por exemplo, só para trazer um exemplo aqui. Então, a Daily era totalmente presencial e quem estava remoto só mandava, enfim, por mensagem lá o que tinha feito, alguma coisa assim. Então, dá para ver que a gente não estava incluindo a pessoa naquela reunião. Mas agora, quando a gente está considerando que as pessoas, por padrão, trabalham remoto ou trabalham distribuídas, então a gente tem que dar um jeito de, por padrão também, distribuir informação ali de forma distribuída. Então, independente se a pessoa está no escritório, ou em qual escritório ela está, ou se ela está em casa, se ela está na praia, ela tem que conseguir acessar a informação da mesma forma. Sim, achei do caralho aí o insight aí da comunicação como um elemento importante para a motivação das pessoas. Muito bom. Muito bom, muito bom. Aí, pergunta que eu tô, enfim, aqui na cabeça é a seguinte: até que ponto faz sentido a gente basear ali a estratégia de tecnologia da empresa em estratégias de outras empresas? Ou a gente só olha internamente? Como é que a gente mexe com isso aí? A gente olha para as outras, não olha? Eu gosto de olhar para o lado, né? Mas não seguir o que o amigo do lado faz. E sim eu aprender com os erros que ele teve, né? Então, pô, o Nubank usa Clojure. Vamos usar aqui dentro? E por que ele usa Clojure? Que problema ele quer resolver? Aonde ele já errou com isso? E aí eu trago para a minha realidade e vejo, faz sentido se encaixar nisso? É muito comum, né? Nós de tecnologia querer ir pro hype, né? Então, eu trabalhei no core da linguagem Go. A primeira empresa que eu fundei depois de ter trabalhado full time no core da linguagem Go, eu usava Go. Eu posso arrumar 1001 desculpa por que eu usava Go. Ah, é por causa de concorrência? É por causa de performance? Não, eu estou mentindo. É porque eu queria. Pode ser que eu usei isso daí para vender a ideia para o meu sócio que não era técnico. Mas para nós técnicos, eu consigo justificar qualquer tecnologia, mesmo sendo a pior do mundo, como a melhor. Então, a gente precisa primeiro parar de se enganar e olhar para a verdade, né? Que é, o porquê que eu estou usando isso, por que eu estou fazendo isso. E quando a gente olha cases de empresas do lado, fica muito mais fácil de entender o porquê que eles usam dessa forma, né? Então, é muito comum a galera falar que dentro do Google é tudo um repositório só. Tá, mas que problema eles querem resolver com isso? Dado que a gente sabe qual é o problema, não é porque eles usam um repositório só que eu vou usar aqui dentro da Boozer um repositório só. Então, é entender o problema por trás que eles estão resolvendo. Então, eu, Avelino, gosto de olhar para o lado, mas não encarar aquilo como verdade e trazer para a minha realidade. Olhar para o lado, aprender com aquilo, pensar um pouquinho, né, fora da caixa, ver se faz sentido para o problema que a gente quer resolver. Se não fizer, vamos adaptar e trazer para o nosso processo, sabe? A gente não precisa copiar o de lá, e sim aprender com o que eles fizeram. Eu olhava mais, né, quando eu era o CTO, mas assim, eu olhava puxado pela minha incompetência, né? Como assim? As coisas que eu não sabia, né? Porque como CTO da Bose eu tive que aprender um monte de coisa para as quais a minha carreira não me preparou até então, né? As coisas que eu não sabia, por exemplo, como é que eu faço para estruturar um time de dados para resolver o problema da empresa? Cara, nunca fiz nem ideia de como é que resolve isso. E aí você vai atrás, né? Como é que o Nubank faz? Como é que o Quinto Andar faz? Né? Como é que eu vou estruturar um time de segurança? Sem nada de segurança. Isso é o básico do back-end lá, proteger um sistema web, né? Eu sei como não fazer o meu sistema web, como fazer o meu sistema web não ser hackeado, mas assim, daí para você estruturar um time de segurança e resolver a questão de segurança
da empresa, né, que não é só o problema de ser hackeado, é outra história, né? Não sei como é que organiza isso. Como que você estrutura times para trabalhar num sistema distribuído, né? Porque a microserviço não é só software, né? Team topologies também, né? Como que outras empresas fazem? Como que você organiza a progressão da carreira das pessoas, né? Como é que você vai saber? Porque chega um tempo que você não dá mais para você ficar dando aumento para as pessoas baseado na intuição, né? Você tem que ter uma maneira um pouco mais objetiva de avaliar as pessoas, né? De dividir ali em cargos e tal, e isso acaba caindo no colo do CTO. E aí você precisa ir olhar como é que outras empresas fazem. Então, a hora que bate no limite da sua ignorância, né, é a hora de ter a humildade de ir atrás e ver como é que quem está na frente, né, resolveu o problema que você está tendo. Né? Essa é uma visão, inclusive, que para mim se aplica bastante quando eu vejo equipes usando, enfim, algum método ágil, alguma coisa nessa linha. Né? Então é muito fácil um time não ter, vamos dizer assim, nenhuma metodologia ali, está começando agora, pô, vamos usar um Scrum aqui, by the book, pô, beleza, é um ótimo começo, mas é importante entender o contexto que o time tá, o time, nesse caso aqui a empresa, né, para você ir adaptando aquilo de acordo com as necessidades ali que a empresa tem. Eu, no caso do meu exemplo aqui, as necessidades que o time tem, né, em relação ali a processo e tal, enfim, necessidade de entrega, organização da equipe, por aí vai. Então, acho que começar tendo uma base, assim, quando você não conhece muito sobre um assunto, acho que é bem importante e para mim foi exatamente isso que você puxou, Tony. Então, é realmente nessa linha, assim, pelo menos na forma como eu enxergo também. E até voltando ali no que o Avelino comentou, né, sobre olhar para outras empresas, ou a forma como olhar, eu acho que a grande pergunta que a gente tem que se fazer ali, né, por quê, né? Por que a empresa está fazendo? Então, a Avelino puxou bastante isso, eu achei bem interessante, né? Por que ela está fazendo isso? A questão não é necessariamente a decisão que ela tomou, né, na ponta, tipo, ela escolheu tal linguagem, ou ela trabalha dessa forma, tipo, não. O que levou a empresa a tomar aquela decisão? Porque se eu usar um racional semelhante, se eu tentar entender o problema do mesmo jeito que ela tentou entender, talvez eu consiga chegar a uma resposta muito melhor do que simplesmente copiando o que ela está fazendo. Então, esse é um negócio que a gente tem que ter em mente ali, né? E para mim, um grande exemplo disso é o próprio modelo Spotify, que a galera copia normalmente exatamente o que está lá, tipo, não, vamos ter tribos, vamos ter squads aqui, vamos ter chapters, tá? Pô, beleza, massa, mas a questão é, no que o Spotify estava pensando na época para chegar à conclusão de que fazia sentido dividir as coisas dessa forma? Daí, pensando dessa forma, provavelmente você vai chegar numa resposta muito melhor para o contexto que você tem ali. Não que necessariamente o modelo, vamos dizer assim, Spotify não funcione, mas eu acho que se perguntar o porquê das coisas vai te levar a uma direção muito mais interessante do que simplesmente copiar. E tem gente que olha para o modelo Spotify, né? Trib, Squad, Chapter, depois de 7 anos que eles fizeram. Será que eles estão usando ainda? Provavelmente não, sabe? Então, há 7 anos atrás fazia sentido para eles. E aí, se a gente se pergunta o porquê, a gente chega no resultado lá de trás. Se a gente olha no momento atual de hoje, beleza, lá atrás fazia sentido por causa disso, e depois de 7 anos evoluiu para isso. Por que evoluiu? Aonde eles erraram, sabe? Então, uma das coisas que eu gosto é aprender com os erros das outras pessoas, né? Eu tenho pouco tempo de vida. Então, se eu conseguir acelerar meu aprendizado com o erro de outra pessoa, puta, eu ganhei alguns anos de vida aí nessa brincadeira. Muito bom, muito bom. E aí um outro ponto que eu acho que é importante levantar aqui, que eu queria saber, assim, a visão de vocês é a seguinte. Beleza, a gente definiu uma estratégia ali para a empresa, seja de tecnologia, seja de abordagem, como a gente vai se organizar para resolver os problemas. Mas a questão que fica é, como que a gente consegue saber se a gente realmente está caminhando numa direção boa, se aquilo está trazendo o resultado que a gente precisava ter, ou se a coisa está indo para o buraco e a gente precisa mudar o mais rápido possível? Como é que vocês fazem para tentar prever que vai dar um problema na frente, ou enfim, já tentar mudar alguma coisa antes? Eu gosto de estar próximo do time, né? Então, a primeira coisa é quem está ali executando no dia a dia. Time de engenharia, time de dados. Eu mudei alguma coisa no time, propus mudar alguma coisa em engenharia, a gente mudou. Vamos colher feedback dessa galera. E aí, os stakeholders que estão em volta deles, né? Geralmente a gente está escrevendo software para resolver um problema de negócio. Então e aí, área de negócio?
está melhorando? Qual o impacto que a gente está tendo na conversão do nosso usuário, do produto? Qual é o sentimento que as outras áreas de negócio estão tendo referente àquela mudança? Acho que mudar por mudar não é válido, né? A gente entendeu por que está mudando, propor a mudança e depois vem colher o feedback dessa mudança. Pode ser que o feedback demore um pouco, mas você estando próximo, as coisas negativas vão aparecer. E aí é momento de adaptar, né? Então é mudar, aprender com os erros, lapidar, muda de novo, e aí é um ciclo sem fim, né? Não existe o certo ou o errado, existe a adaptação do que a gente está fazendo. Partir do princípio de que você não tem certeza também, né, de se vai dar certo ou não. Pô, a gente está mudando aqui, eu acho que esse caminho parece interessante, vamos ver se dá certo ou não, e a gente vai aprendendo com o tempo. Eu tento me alavancar para o futuro, né? Puta, será que isso que eu estou decidindo vai dar errado lá na frente? Daqui para o final do ano tá ok, mas final do ano que vem, como que eu acho que vai estar, né? E aí eu trazer os problemas, né, para o momento presente e falar, puta, será que isso pode acontecer? E não que eu vou mudar, pode ser que não. Mas quando acontecer, eu falar, beleza, eu tinha pensado nesse problema, eu iria mais ou menos para esse caminho, não que eu sei o caminho certo, né? Então eu tento trazer o cenário apocalíptico, né, para saber se aquilo está sendo resiliente mesmo no que eu imaginei. Tem momento que não vai ser. E tem momento que nem vai passar por esse cenário. Mas é como minha cabeça funciona e eu consigo tentar pensar em cenários, né? E eu achei bem importante você ter mencionado o negócio ali também, porque às vezes trabalhando com tecnologia a gente esquece um pouco que a tecnologia na verdade está ali para servir o negócio, né? Então a gente não, vamos dizer assim, não quebra um monolito e microserviço porque é legal, a gente quebra porque ou a gente quer reduzir o custo porque, sei lá, a gente não tem orçamento alto esse ano, ou porque a gente quer aumentar a produtividade das equipes, ou porque a gente quer conseguir criar mais equipes ali para atacar problemas diferentes e não se atrapalharem umas com as outras ali no código. Então tem um motivo de negócio para a gente fazer as coisas, não é só pela tecnologia. Eu falo muito sobre engenharia de produto, né? Eu acho que existe alguns tipos de empresas, né? Aquela que desenvolve tecnologia, né? E me fornece uma API para mim consumir, mas no final eu consigo conectar isso também como um produto. E uma empresa que tenha de fato um produto, né? A Buser tem um produto lá, que a galera pega o aplicativo, compra a passagem para ela viajar. E aí existe uma diferença grande para mim, né? Do time que está ali junto com as áreas de negócio. Para mim, essa galera é um engenheiro de produto, né? Ela tem que pensar como entregar a melhor feature, entregando a melhor tecnologia, mas provavelmente alguém está ali por trás, sendo engenheiro de software, entregando os melhores conjuntos de software, ou pelo menos o que a gente acha melhor para aquele momento, para essa galera conseguir usar, entregar da melhor forma essa feature, né, para o negócio. Então, para mim, eu faço analogia com uma roda, né, de ônibus aí, que tudo tem que estar conectado, cara. Não adianta eu só entregar o melhor software, sendo que eu não entrego resultado para negócio. Não adianta eu entregar só resultado para negócio, sendo que daqui 2 semanas o que eu entreguei vai quebrar, sabe? Eu fiz um MVP meio capenga ali e eu estou encarando como software em produção. Então tem que estar muito conectado, né, às áreas aí. E eu queria até aproveitar para fazer essa pergunta agora, começando aqui pelo Tony, que é: quais aspectos humanos a gente deve considerar ali quando a gente está tomando decisões de tecnologia, enfim, na empresa, né? Então, sei lá, a gente falou aqui do negócio, falou até, enfim, tecnologia, mas casos humanos, assim, o que a gente deve levar ali de parâmetros para tomar uma decisão? Pergunta interessante. Aspectos humanos para tomar decisão de tecnologia. Bom, o desenvolvimento de software ele é realmente uma atividade em que a natureza humana influencia bastante, né, o jeito da gente trabalhar. E então, assim, algumas coisas que eu gosto, eu já mencionei, né, é de você usar a tecnologia que as pessoas se apaixonem fácil, né? Python, JavaScript, Vue.js, Flutter. Eu não aprendi Flutter ainda, mas eu vejo que as pessoas se apaixonam rápido por Flutter, né?
usar tecnologias que tem uma comunidade grande, que a pessoa se sinta parte de uma comunidade, parte de um grupo, né? Que ela possa trocar experiência com outras pessoas, que possa participar de eventos, né? E isso ajuda, né? Um outro aspecto humano do desenvolvimento de software é a questão de como a gente aborda a dívida técnica, porque quando você trabalha dentro você está dentro de um sistema de trabalho em que as pessoas normalmente, né, não ligam tanto para a dívida técnica, acho que a tendência da nossa natureza é de não ligar também, né? É aquela coisa das janelas quebradas. E isso está diretamente ligado com a questão moral do ser humano, de como a gente encara a situação de ter que carregar responsabilidade nas costas, né? Só que, assim, existe o tipo de ambiente que te incentiva a ser mais responsável, e existe o tipo de ambiente que te incentiva a ser menos, né? Então, a maneira como você trata dívida técnica dentro do teu sistema de trabalho é, de certa forma, uma decisão de tecnologia que está intimamente ligado como as pessoas interagem dentro do sistema de trabalho, né, para construir aquele software. Não sei se eu viajei muito na resposta. Eu tenho impressão que não, cara. Tenho impressão que não. Além desses pontos que você comentou, inclusive tem um que eu gosto de levar bastante em consideração também, que é a facilidade ou não de contratar pessoas que já conhecem aquela tecnologia, né? Beleza, a gente até pode trazer pessoas que não conhecem e tal, enfim, a gente vai dar o treinamento para elas. Isso faz parte ali em muitas situações, até porque no mercado já está difícil de contratar gente, se a gente for só, vamos dizer assim, escolher uma tecnologia ou só contratar pessoas daquela tecnologia, pode ser mais difícil ainda. Mas, ainda assim, né, se a gente conseguir escolher uma tecnologia que é fácil de encontrar pessoas que conhecem essa tecnologia no mercado, acho que é um critério ali que pode ser interessante também, dependendo aí do crescimento que a empresa está buscando, enfim, que é um critério aí que eu gosto de levar em consideração em alguns casos também. Uma das coisas que eu trago, né, para quando eu estou contratando, né, contratar boas pessoas programadoras que esteja disposta a trabalhar com aquela tecnologia que a gente usa. Então, vou dar um exemplo lá em 2015, né, quando eu comecei a usar Go. Pode ser, eu não sei como que está contratar pessoas desenvolvedoras que conheçam a Go hoje, mas em 2015 era um pouco mais difícil. Então, eu contratava pessoas programadoras que estavam dispostas a trabalhar com Go. Não necessariamente sabia. Então, contratava uma pessoa sênior, desenvolvedora sênior, e provavelmente ela estava chegando aqui como pleno, né? Uma pessoa desenvolvedora plena. E aí, com o passar do tempo, ela ganhava atração. Mas pode ser que ela sente e olhe para o desafio e com o passar do tempo ela fala, puta, esse desafio não é para mim. Eu não gostei da tecnologia. Faz parte, né? Mas é o risco que eu assumi lá atrás, né? Trabalhar com uma tecnologia diferentona e, puta, não era todo mundo que estaria disposto a trabalhar com aquilo. Mas se eu me limitar, assim, contratar pessoas que só conhecessem Go, nossa, tava ferrado, bicho. Com certeza a empresa não teria acontecido, né? E aí eu abaixei a guarda e falei, beleza, eu tenho que contratar pessoas boas. Ou pelo menos tentar achar pessoas boas que estejam a fim de trabalhar aqui com a gente. Eu acho que esse é um risco ali, né, que a empresa corre quando escolhe alguma linguagem diferente, alguma tecnologia, qualquer que seja, né, diferente ali. Porque se já é difícil contratar pessoas que conhecem, que são sêniores, vamos dizer assim, uma linguagem famosa, imagina contratar uma linguagem que não é tão conhecida assim. Então, é um certo risco que a empresa corre. Aí tem que pensar, né? Pô, beleza. Quanto tempo que as pessoas ficam na empresa em média? Quanto tempo ela leva para rampar, aprendendo essa tecnologia e botar tudo na ponta do lápis ali para ver se faz sentido ou não continuar com aquilo, né? Então, em alguns casos pode ser que faça, em outros não, enfim, é importante entender de contexto em contexto. Né? Então, pegando até o caso do próprio Nubank aqui, que usa o Clojure, para eles
é possível que vale a pena. Parece que, enfim, se eles não mudaram até hoje, então deve estar valendo a pena contratar pessoas e treinar, porque dificilmente eles vão conhecer alguém que conhece Clojure para trazer para a empresa. Então, para eles, parece que vale a pena esse tempo que eles levam para ajudar as pessoas a ramparem. Agora, para uma startup, será que vale? Não sei, está começando agora, talvez não, enfim. Depende se o CTO, né, a pessoa que está começando ali como, enfim, tecnologia, conhece outras pessoas que sabem daquela linguagem, consegue trazer para a empresa, enfim, tem algumas coisas ali para levar em consideração. Mas, enfim, de qualquer forma, é um risco ali que a pessoa está correndo também. Para finalizar aqui, eu queria abrir um espacinho para vocês, enfim, passarem mensagem final aqui, fazer o jabá de vocês, fiquem à vontade aí. Vamos começar por você, Tony. Cara, o jabá é o jabá de toda empresa de tecnologia, né? Estamos contratando, precisamos de gente boa de desenvolvimento aí, de dados, né? De DevOps, de desenvolvimento web, front-end, back-end. Então, temos muito problema para resolver, né? A gente quer realmente resolvedores de problemas que saibam programar, que queiram realmente participar, fazer parte, né, dessa nossa briga aqui contra um sistema aí, né, que precisa ser consertado, porque o sistema está quebrado, né? O sistema de transporte de passageiros desse país aí está quebrado, com empresas sentadas em cima de um monopólio concedido pelo Estado aí há 70 anos, né? Então, o efeito que a Buzer tem na vida do brasileiro não é só o preço mais barato que ele paga na nossa passagem, né? É o preço mais barato que ele paga na nossa passagem e o preço mais barato que ele paga na rodoviária, que teve que baixar o preço deles, né? Então, a economia não é só... A economia que a gente gera para o país é 10 vezes maior do que as pessoas economizam com a gente. Então, assim, é uma ideia cujo tempo chegou. Você poder viajar com liberdade e resolver esse problema com tecnologia, assim, é um baita desafio, né? Porque a gente não precisa de sistema só para vender passagem, né? Vender passagem é a ponta do iceberg, né? A gente precisa dar um aplicativo bacana para o motorista, ele tem que fazer o check-in do passageiro, a gente tem que controlar quanto tempo que o motorista descansa, porque lá no aplicativo do parceiro a gente não pode deixar o cara escalar um motorista que está cansado por uma viagem que vai acontecer agora, tem que fazer a integração da nota fiscal, fazer o pagamento automático, né? Para a gente poder escalar, a gente precisa resolver uma porrada de problema com tecnologia, problemas interessantes, que a gente resolve com muita energia positiva, um ambiente de trabalho descontraído, né? Eu sempre falo, a zoeira faz parte do job description, né? E a gente está aqui para resolver problema, para aprender junto, né? A educação também e o aprendizado é um negócio que está no nosso DNA, né? Quem está aqui com a gente sabe das iniciativas de educação que a gente trouxe para dentro de casa, com o Buzer Camp, agora com o Buzer Tech, né? Para quem não conhece, são programas que a gente basicamente está pagando para as pessoas virem aprender com a gente programador da empresa, dando aula para eles e depois colocando dentro dos times. Assim, para esses alunos, eles estão vivendo um sonho, né? E para a gente também, porque é um negócio muito bonito de ver e mais bonito ainda de fazer parte. Então, é isso. Precisamos de gente boa que queira ajudar a gente a construir tudo isso, que é divertido de construir, né? É gostoso e é bom para o país, é bom para a sociedade. Boa. Bom, Velino? Legal, eu não consigo falar bonito assim que nem o Tony, né? Mas se eu tivesse que deixar uma mensagem, né? Eu acho que a galera que está assistindo aí, escutando, pessoas que querem liderar pessoas, né? Então colocar a pessoa em primeiro lugar, né? Entenda a pessoa que você está liderando. Bate papo com ela, entende o que motiva ela, né? O que me motiva provavelmente não é o que motiva outra pessoa. Então entender
as pessoas para levar o desafio certo para ela. Consequentemente, essa pessoa vai performar muito dentro do seu time, dentro da empresa, vai entregar um puta resultado. E você ajudar ela a chegar onde ela quer chegar, não você definir aonde ela quer chegar, é o primeiro caminho. Se ela não sabe onde quer chegar, eu acho que o nosso desafio como líderes é ajudar ela a se entender. E não a gente jogar algum desafio no colo dela, falando, você tem que chegar lá. Não. Essas pessoas precisam ser protagonistas da carreira dela e a gente tem que ajudar ela a se entender e para onde ela quer ir. Não é um desafio fácil, né? Se comunicar não é fácil, entender, ter empatia pelo amiguinho do lado também não é fácil, mas quando você, pelo menos eu, né, quando eu começo a sentir que os meus liderados começa a chegar aonde ele gostaria de chegar, para mim é gratificante pra caceta. Gostaria de estar programando? Eu gosto de programar, mas ver as pessoas evoluir, para mim é muito mais gratificante. Muito bom. Obrigado aí pela presença de ambos. Muito legal bater esse papo aqui com vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu!